Bora! Bora estudar matemática? Hoje vai ser potenciação, só que é a parte de raízes enésimas, ok? Raízes enésimas. Parte 1. Raízes enésimas aritméticas. O que é que nós temos? Vamos começar pela sua definição. Dado um número real, A maior do que zero, e um número natural N, onde N é maior ou igual que 1, é demonstrável que existe sempre um número real positivo ou nulo, tal que B elevado a N é igual a A. Ao número B, chamaremos de raiz enésima aritmética, de A, e indicaremos pelo símbolo, raiz enésima de A, em que A é chamado de radicando e N uns. Por exemplo, eu tenho raiz quinta de 32 é igual a 2. Por que a raiz quinta de 32 é igual a 2? Se você pegar o 32, e for fatorar ele por 2, é 16. Por 2 é 8. Por 2 é 4. Por 2 é 2. Por 2 é 1. Então, vou ter 2 elevado a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu digo a raiz quinta de 32, é a raiz quinta de 2 elevado a 5. Que vai ser igual a quem? Observe que o N, que é o índice, é igual à potência aqui, que é 5. São iguais? São. Então, tchau, cancela. Fica só a base, que é quanto? 2. Da mesma forma, a gente tem o 32, o 8, raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2 elevado à terceira. Por que é 2 elevado à terceira? Aí você vai lá o 8, não é 8? 8, por 2. Por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1. Dá 2 à terceira. Então, como o índice e a potência são iguais, cancela. Fica só o 2. E o 9, a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9, é 3 ao quadrado. Por quê? 9, se a gente for fatorar, por 3 é 3, por 3 é 1. Dá 3 ao quadrado. Como é 3 ao quadrado, deixa eu só deixar aqui mais um minutinho esse 3. Como é 3 ao quadrado, a gente vai lá e faz aqui, Só que quando não tem nada na raiz quadrada é porque tem um número 2, Tem um número 2. Então, fica só quem? O 3, tá? A raiz de 0 sempre vai ser 0 e a raiz de 1 sempre vai ser 1. Não importa o valor do índice, tá? O índice pode ser qualquer valor. E decorre disso que se eu tiver uma raiz enésima elevada a uma potência entre parênteses, se eles forem iguais, é o próprio A. Para todo A maior do que 0. Igual, Maior ou igual que 0, obviamente. As propriedades. Nas propriedades, nós temos que analisar o seguinte aspecto. Primeiro, o A tem que ser real positivo e o B também, tá? O N natural, como a gente já sabe, agora o M ele pode ser inteiro, tá? O que é que a gente tem? Primeira situação, primeira propriedade. Quando eu tiver uma raiz, eu posso multiplicar o índice e a potência pelo mesmo número. Por exemplo, raiz cúbica de 2 elevado a 2. Se eu pegar aqui um número qualquer, vou botar aqui o número 5, eu posso multiplicar por 5 e multiplicar por 5. Fica como então, raiz 5 vezes 3 é 15. 2 vezes 5 é 10. Aí eu vou repetir a base, tá? Tanto faz eu multiplicar como dividir. Dividir vai ser a mesma ideia também, Raiz. Aqui, 15, raiz de
2 elevado a 10. Aí vai ser a mesma ideia. O que é que eu faço? Ó, divido todo mundo por 5, ó, o índice e a potência, então vai ficar, ó, 15 dividido por 5 é 3, 10 dividido por 5 é 2, e repete a base, tá? Essa é a propriedade 1. Só que eu tenho também a propriedade 2. Na propriedade 2 é quando eu tiver uma raiz multiplicando dois elementos, eu vou poder separar contanto que os índices sejam o mesmo. Por exemplo, raiz oitava de 2 vezes o 5. Aí, ó, fica raiz oitava de 2 vezes a raiz oitava de 5. Tanto pode ser multiplicando como dividindo. Ó, raiz oitava de 2 quintos. Aí, ó, separo raiz oitava de 2 dividido pela raiz oitava de 5, tá bom? Se eu tiver aqui a propriedade 4, se tiver uma potência, eu posso jogar essa potência para dentro da raiz, ó. 6 raiz de 2 elevado a 5. Aí, ó, fica a raiz sexta de 2. Aí, esse 5 vai para dentro da raiz, ó. Ok? Dentro da raiz. Uma observação importante, ó. Raiz sexta de 2 elevado a 3. E, professor, tem um 3 aqui. Então, você vai multiplicar, ó. Raiz sexta de 2 vezes 3 vezes 5. 3 vezes o 5. Só que quanto é 3 vezes 5 é 15. 15. Então, fica a raiz sexta de 2 elevado a 15, tá bom? Essa é a propriedade 4. A propriedade 5. A propriedade 5 é só multiplicar quando eu tenho raízes consecutivas, tá? Ó, os índices. Por exemplo, raiz cúbica, raiz quinta de 2. Ó, 5 vezes 2 é 15. Então, fica a raiz de 15 de 2. Raiz. Ok? Outra observação, ó, se tiver várias raízes, 1, 2, 3. Tiver 2, 3 e 5. Observe aqui, ó, que o 2 eu não preciso colocar. Nas questões não vai aparecer quando for o 2, tá? Mas a gente sabe que quando não tem nada é o dígito 2. Então, ó, fica só uma raiz de 7. Aí, ó, 2 vezes 5 é 6. 6 vezes 5, 30. Raiz de 30, 7, tá? Vamos para frente agora. Uma observação importante é quando o B pertencer aos reais e o N for innatural diferente de 0, eu vou poder colocar esse B para dentro da raiz. Existe a primeira possibilidade, quando o B é positivo. Quando ele for positivo, eu jogo para dentro, ó. Aí ele vai com esse índice, tá? E se ele for negativo, ele vai entrar. Só que quando ele entrar, tem que ter o menos fora, né? Só que ele entra como módulo. Então aqui, ó, 2. O 2 eu joguei para dentro, só que ele vai entrar com esse índice, ó. Terceira. 2 a terceira é 8. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Vezes 3, 24. Aqui, ó, é o 5, ele vai jogar para dentro. Em módulo, só que o módulo de 5 é 5, né? Então, 5 ao quadrado é 25, vezes 2, 50. O 2 agora, ó, o 2 ele entra, só que com essa potência. 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16, vezes 2, 32. Tá bom? Vamos resolver exemplos agora. Raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64. Aí a gente vai lá e faz, ó. Raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64. Aí 64. A gente vai lá e fatora, ó. Por 2 é 16. Por 2 é 32. Por 2 é 32. Vamos corrigir aqui. É 32. Por 2 é 16. Por 2 é 8. Por 2 é 4. Por 2 é 2. Por 2 é 1. Fica o quê, ó? 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6.
Então aqui fica a raiz cúbica de 2 elevado a 6. Professor, não é igual. Não é igual. Mas, quando houver algo desse tipo, você vai observar. Se a potência for maior do que o índice, você vai dividir. Ó. 6 dividido por 3 é quanto? É 2. E deixa resto 0. Como é 2, então você vai fazer o quê? Ó? Você vai fazer o quê? Você vai fazer ó, o tchatum do mesmo jeito. Ó. Tchatum. Só que a divisão não deu exata. 6 dividido por 3 é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Ok? 576. 576. A gente vai lá, mesma história. 576, a gente vai lá. Como é par, é o número que dá para dividir por 2. 776 dividido por 2 é 288. Por 2, 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2 é 9. Por 3 é 3. Por 3 é 1. Então fica o quê? O 2 e o 3, né? Que são os números que apareceram. Só que o 2, ele aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 3, 1, 2. Então aqui vai ser assim, ó, raiz quadrada, né? De 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 2. Observe, ó, o 6 dá para dividir por 2 e o 2 dá para dividir por 2. São iguais, então vai sair o 2 e o 3. Aí agora a gente só precisa descobrir qual vai ser o índice dele. Ó. Olha, tchá, tum, tum. 6 dividido por 2 é 3, né? E deixa resto 0. Então, desse daqui que eu fiz tchá, tum, vem o 3 aqui para cima dele. Tchá, tum, né? 2 e 2, não sobra nada, fica só ele. Então, 2 elevado a 3 é 8. 8 vezes 3 é 24. Então, aqui vai ser 24. Ok? Mais exemplos. O item C. O item C. No item C eu tenho um 12. Aí vamos lá. Ó. 12 por 2 é 6. Por 2 é 3. Por 3 é 1. Fica 2 ao quadrado vezes o 3. Então, a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes o 3. Só que se você for observar, ó, tchatum, sai só o 2. O 3 eu não fiz tchatum, então ele continua dentro da raiz, tá bom? Esse daqui já está direto, ó. Só que aqui eu quero bater um papo com vocês. Como é? Como o índice de dentro é maior do... A potência de dentro é maior do que o índice, eu vou poder dividir. Eu vou fazer assim, ó. 7 dividido por 3. Quando é 7 dividido por 3? É 2 e deixa resto 1. Então, ó, observe aqui, ó. Aqui é o resto, certo? Aqui é o resto. Desculpe, aqui é o resultado. Ok, aqui é o resultado. Aqui é o resultado. Resultado. E aqui fica o resto, certo? Quando você fizer aqui, você vai fazer assim, ó. Você vai repetir a base nos dois, tanto fora como dentro. E vai repetir o índice, tá? Só que nessa posição aqui em cima vai ficar o resultado. O resultado ele vai ficar bem aqui, ó. O resultado. E bem aqui em cima vai ficar o resto. Então, qual foi o resultado? Não é 2? Então fica 2 elevado a 2. E o resto não é 1? Então fica 1. Então aqui, ó, 2 elevado a 2 é 4. Raiz cúbica de 2 elevado a 1, que é 2. Então a raiz cúbica de 2 elevado a 7 é 4. Raiz cúbica de 2. Tá bom? Lembrando que só faço esse processo se quando eu for observar que o índice não dá para dividir.
A potência não dá para dividir pelo índice, tá? Vamos simplificar essas raízes agora. Ó. Simplificando essas raízes. 144. 144 são aquelas raízes básicas, né? As raízes básicas. 144 é 12 ao quadrado. Aí, ó. Tchá, turma. 12, tá? 324. 324 também é uma raiz básica, que no caso é quanto? É 18 ao quadrado. Aí, ó. Tchá, turma. 18. Raiz cúbica de 729. Aí, professor, aí já vai mais complicado. Então, você vai pegar o 729 e vai fatorar. Ó, 729, se a gente for dividir por 3, dá 243. Por 3, se eu for dividir 243 por 3 é 81, por 3 é 27, por 3 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Fica o quê? Ó? 3 elevado a 6. Aí, ó, raiz cúbica de 729 é 3 elevado a 6. Ó. Quando é 6 dividido por 3, 2. Então, fica elevado a 2. Ó. Tchá, turma. Ok? Só que 3 ao quadrado é quanto? 9. Então, a raiz cúbica de 729 é 9. Tá? Em outras palavras, o 9 vezes o 9 vezes o 9 vai dar 729. Porque não é a raiz cúbica, então o número tem que se repetir 3 vezes. Se fosse a raiz quarta, o número teria que se repetir 4 vezes, tá? 196. 196. Professor, 196 também é uma raiz básica, mas é menos. Como é que eu posso fazer? Eu sei que é 14. Se você não soubesse, você pegaria, no caso, 196... Não dá para dividir por 2, né? 196 dividido por 2 é 98. Por 2 é 49. Por 7 é 7. Por 7 é 1. Fica 7 ao quadrado vezes 7 ao 2 ao quadrado, 7 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 2 e 7 elevado a 2. É tchá, tum, tum. Sai o 2 e o 7. 2 vezes 7 é 14. 625, é a mesma coisa, 625 dá para você fatorar. Por 5 é 125, por 5 é 25, por 5 é 5, por 5 é 1. Dá 5 elevado a 4. Então aqui você coloca a raiz quarta de 5 elevado a 4. O índice e a potência são iguais. Tchá, tum, fica só o número 5. Tá? Então, a raiz quarta de 625 é 5. Raiz de 18. O 18 por 2 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Dá 2 vezes 3 ao quadrado. Então, você vai lá e coloca 2 vezes 3 ao quadrado. Como é quadrado, eu tenho o número 2, né? Tchá, tum. O 3 eu não fiz tchá, tum, então ele saiu. O 2 eu não fiz, então ele continua dentro da raiz. Então a raiz de 18 é 3, raiz de 2. 128. 128, 128, ó, fatorando. Por 2 é 64, por 2 é 32, por 2 é 16, por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1. Fica 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7. Então, ó, 2 elevado a 7. O 7, que é a potência, não é maior do que o índice, então eu vou poder dividir, né? Ó, 7 dividido por 2. Por que 2? Porque aqui tem um 2, né? Dá 3 e deixa resto 1. Então, o seu resultado é 3 e seu resto é 1. Como foi que eu ensinei? Você vai repetir as raízes, né? Ó, só que repete a raiz, a base dentro e fora. Em cima,
Aqui em cima fica o resultado é quanto? Né? 3. Então fica elevado a 3. E o resto, né? 1, fica dentro. Então aqui, ó, 2 à terceira é 8, raiz quadrada de 2. Que 2 elevado a 1 é 2, tá bom? Raiz cúbica de 72, mesma ideia. Você vai pegar o 72 e vai dividir ele por 2. Por quê? Porque ele não é um número par. Ó, por 2 é 36, por 2 é 18, por 2 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Então fica 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Aí, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Aí, ó, tchatum, ó, saiu 2. Só que esse daqui eu não fiz, né? Então ele continua dentro da raiz com o mesmo índice, tá? Ó. 2, raiz cúbica, 3 ao quadrado é 9. Ok? Raiz quarta de 512. 512, ó, 512, fatorando. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2 é 64. Por 2 é 32. Por 2 é 16. Por 2 é 8. Por 2 é 4. Por 2 é 2. Por 2 é 1. Fica 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Aí a mesma ideia lá, ó. Raiz quarta de 2 elevado a 9. Então, eu pego 9 e vou dividir por 4. Dá 2 e deixa resto 1, né? O resultado é 2 e seu resto é 1. Então, ó, fica 2, raiz 2. Eu vou repetir a base, né? Como aqui tem um 4, eu boto o 4 aqui. Aí, ó, o resultado deu quanto? Deu 2. E o resto deu quanto? Deu 1. Então, 2 ao quadrado é 4, raiz quarta de 2. Ok? Vamos simplificar esse item aqui, ó. Raiz oitava. Raiz oitava é 2 à terceira, mais raiz de 32. Raiz de 32. O 32 é 2, 4, 6, 8. Desculpe, 2, 4, 8, 16, 32. É 2 elevado a 5. O 72, a gente fez nesse instante. Todos eles a gente fez nesse instante, não foi? Então, é 2 à terceira vezes 3 à segunda. E o 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. Tá bom? Vamos fazer essas potências aqui rapidinho. Ó. O 32, ó, por 2, 16, por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1. Dá 2 elevado a 5. 32. Só que o 8 está bem aqui, ó. 1, 2, 3. O 72, ó, 72 por 2 é 32. Desculpe, 36. Por 2 é 18. Por 2 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Fica 2 ao cubo vezes o 3 ao quadrado. O 50 por 2 é 25, por 5 é 5, por 5 é 1. Dá 2 vezes 5 ao quadrado. Aí, ó. Tchatum, 2 raiz de 2. Mais tchatum, 2 elevado a 2 raiz de 2. Mais tchatum, 2 vezes o 3 raiz de 2. Menos tchatum, 5 raiz de 2. Observe o seguinte, ó. Observe esse ponto aqui, ó. Aqui, quando eu vou dividir, ó, vamos dividir bem aqui, ó. 3 dividido por 2 é 1 e deixa resto 1, não é isso? É 1 e deixa resto 1. É 1 e deixa resto 1. 5 dividido por 2 é 2 e deixa resto 1. É 2
e deixa resto 1. Como é 1, não precisa colocar. O 3, de novo, ó, 3 dividido por 2 é 1 e deixa resto 1. Por isso é que esse 2 continuou dentro. Esse daqui eu cancelei, deu 3. Cancelei, sai só o 5, né? Aí agora é só fazer o cálculo final. 2 raiz de 2 mais 2 ao quadrado é 4. 4 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. Somando esses números aqui, ó, 2 mais 4 é 6, mais 6, 12 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. Quando a gente diminui, dá 7 raiz de 2, ok? Vamos lá para mais um exemplo para terminar. Aqui, ó, 108, 243, 27, 12, mesma coisa. 108, a gente vai fatorar por 2, 54, por 2, 27, por 3 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Não, 3 à terceira. 3 à terceira. 243 por 3 é 81, por 3 é 27, por 3 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Fica 3 elevado a 5. O 27 já está aqui, ó, 3 elevado a 5. 27, ó, por 3 é 3, é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. 3 à terceira. O 12 por 3 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1. Fica 2 ao quadrado vezes o 3. Vamos agora só fazer a devida substituição, né, direitinho. Deixa eu só botar aqui mais bonitinho 3. Vamos lá, ó. 5 vezes o 108 está aqui, ó. É 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, mais 2 vezes 243. 243 é 3 elevado a 5. 3 elevado a 5. Menos o 27 é 3 à terceira. Mais 2 vezes a raiz de 12, que é 2 ao quadrado vezes o 3. Tá? Vamos observar o seguinte. Ó, vamos fazer o tchatum. Ó, 5 vezes tchatum, ó, saiu 2. Veja que é diferente. Então, vou fazer tchatum. Sai 3 e o outro 3 continua. Porque 3 dividido por 2 é 1 e deixa resto 1. Então, um fica fora e outro dentro. Mais tchatum, 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é quanto? É 2 e deixa resto 1. Ó. Então, fica o 2, aí o 3 sai, né? E 2, e deixa resto 1. Menos tchatum, mesmo cálculo, ó, 3 dividido por 2 é 1, e deixa resto 1. E aqui, ó, tchatum, só o 2, né? 2 vezes 2, e a raiz de 3. Aqui, ó, 5 vezes 2 é 10, vezes 3 é 30. 30 raiz de 3 mais 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2 é 18 raiz de 3. Né? Menos 3 raiz de 3 mais 2 vezes 2 é 4. 4 raiz de 3. Se a gente for somar os positivos, ó, 30 mais 18, né, dá 48. Menos 3 é 45. 45 mais 4 é 49. Então, aqui dá 49 raiz de 3. Tá? Pessoal, esse foi o estudo da raízes enésimas. Né? Não esqueça de deixar seu like, compartilhe aí nas redes sociais, se inscreve no canal. Até a próxima. Um forte abraço, viu? E tchau, tchau.